Saudações, galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química orgânica. O exercício que vamos resolver aqui, que fala sobre alcanos. Escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alcanos. O que são alcanos, né? São hidrocarbonetos, só que tem hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre átomos de carbonos. Então, por exemplo, uma cadeia de hidrocarbonetos ela nunca vai poder ter uma dupla ligação, tá? Uma cadeia de hidrocarbonetos que pertence à classe dos alcanos, tá? Isso aqui não pode acontecer, porque não são alcanos. Nesse caso aqui nós estamos falando de um alceno, ou quando tiver um carbono fazendo uma tripla ligação com outro átomo de carbono, isso daqui pertence a uma outra classe que a gente chama de alcinos. Basicamente, os alcanos só fazem ligações do tipo simples com outros átomos de carbonos, tá? Esses carbonos vão estar sempre aí fazendo 4 ligações químicas, sendo que entre eles apenas ligações do tipo simples, beleza? Então vamos lá, como que a gente vai dar a fórmula estrutural e a fórmula molecular? Primeiro a gente vai montar sempre a fórmula estrutural a partir do nome. Olha só, primeiro nome aqui, prop. Esse início aqui do nome, né, ele vem do sufixo do nome da cadeia carbônica. Aí você vai ter que lembrar lá dos sufixos. Quando você usa um sufixo chamado met, significa que você tem um átomo de carbono. Et, quando você tem 2. Prop, quando você tem 3. Aí but com 4 e assim por diante. E vai continuando. But, pent, ex, ept. Então vamos lá, a gente está na onde? No prop. Então nós temos 3 átomos de carbonos dentro dessa nossa estrutura. Então a gente pode montar aqui, ó, um carbono, outro carbono e outro carbono. Entre esses átomos de carbono só tem ligações simples, porque a gente está falando de um alcano. Lembre-se disso. Alcano só tem ligações simples. Como o alcano ele pertence à classe dos hidrocarbonetos, e o que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos que só têm átomos de carbonos e átomos de hidrogênios. Então, os átomos que vão estar ligados ao átomo de carbono aí são átomos de hidrogênios. Então, átomos de hidrogênios a gente colocou eles aí e está aí a nossa fórmula estrutural para a letra A. Qual que é a fórmula molecular para essa letra A? Bom, é só a gente contar o número de átomos de carbonos que a gente tem, que no caso aqui é 1, 2, 3. Vamos colocar aqui C3. H e o número de átomos de hidrogênios. Nós temos 3 aqui embaixo, mais 3 aqui em cima, formando 6, 7, 8 hidrogênios. Então ficou C3H8, beleza? Vamos agora, essa daqui, pessoal, ó, fórmula molecular, tá? E essa aqui de cima chama fórmula estrutural. Agora a gente vai para a letra B, pentano. Pent, aqui essa parte inicial, vem do fato da gente ter 5 átomos de carbonos. Lembra que ali eu coloquei met, chet, prop, but? O pent ele vem logo depois. Pent é o prefixo para 5 átomos de carbonos, tá bom? Então, 5 átomos de carbonos que só podem fazer ligações simples entre eles, porque eles são alcanos, tá? Tá aí a estrutura. E o resto da estrutura a gente colocaria os átomos de hidrogênios ligados a esses átomos de carbonos e totalizaria aí quantos hidrogênios, né? 10, 12 hidrogênios, porque temos aqui um em cada ponta, 5 aqui embaixo e 5 lá em cima, né? Então, a partir disso a gente já consegue fazer a nossa fórmula molecular também. Tá bem simples. Então, como que seria a fórmula molecular desse caso? Na letra B, a gente tem essa fórmula estrutural e a fórmula molecular seria C5H12. Bem simples, né? Vamos lá. Agora, olha só. Uma coisa que eu não estou mostrando bem para vocês, mas ó, falando, eles são alcanos. Por serem alcanos, aqui no nome você vai ver pent-an. Tá vendo que sempre tem um an aqui, ó? Depois do prop tem um an, depois do ept tem um an, depois do dec tem um an. O que é esse an? Ele representa no nome que a gente está falando de um alcano. Sempre que tem esse an, está dizendo que a gente só tem ligações do tipo simples, tá? Então está dizendo que a gente tem apenas alcanos aí. Bom, a gente vai apagar essas duas estruturas aqui e vamos desenhar agora as outras estruturas que a gente vai fazer aqui o exercício. Letra A e a letra B já foram, né?
Agora a letra C, EPT. Esse EPT aqui vem de 7, tá? Então são 7 carbonos. E esse DEC vem de 10 carbonos. Já vamos deixar isso marcado. Professor, onde que eu encontro isso? Nos prefixos. Tem tabelas de ligações, tem tabelas onde mostram os nomes que vocês dariam para os compostos orgânicos, e lá nos prefixos vocês encontram. É o número de átomos de carbono que tem dentro de sua estrutura, tá? EPT são 7 carbonos, então são 7 carbonos fazendo apenas ligações simples entre eles. Como que eu sei que eles só fazem ligações simples? Primeiro, o exercício me diz que é alcano. Segundo, se o exercício não tivesse me dito, estaria aqui na frente, ó, escrito esse AN, que significa que nós só temos ligações do tipo simples, tá? Esse AN significa que são alcanos. Professor, e o O no final? Todos eles acabam com O. Por quê? Esse O que a gente tem aqui no final, ó, ele representa a função hidrocarboneto, que são átomos de carbonos apenas ligados a átomos de hidrogênios. Então, se a gente fala que nós temos alguma coisa terminada com O, butano, metano, propano, a gente está falando que a gente só tem átomos de carbonos e átomos de hidrogênios um ligado ao outro, tá bom? Então, basicamente é isso. Olha lá, a gente fez aqui a nossa fórmula estrutural com 7 átomos de carbonos. Faltou agora colocar a nossa fórmula molecular C7H. Se fosse o dobro seria 14, 15, 16, né? C7H16. Da onde que eu estou tirando isso, pessoal? Ó, só contar os hidrogênios. Temos 7 aqui em cima, né? 4, 5, 6, 7. O dobro, porque tem mais 7 aqui embaixo. Então vai dar 14, com mais 2 hidrogênios que a gente tem aqui nas pontas, são 16. Essa é a fórmula molecular para essa estrutura aí, tá bom? Agora a gente vai para o decano. Para fazer a estrutura do decano, eu vou aproveitar essa estrutura que a gente já tinha feito aqui, ó. Aqui são com 7 carbonos, né? Então eu vou continuar essa estrutura, vou aumentar ela um pouquinho para mim fazer a estrutura do decano. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, 8, 9, 10 carbonos. O decano seria basicamente isso daqui. São átomos de carbonos também só fazendo ligações simples, também pertencem à classe dos alcanos e pertencem aí à função hidrocarboneto, né? Então tá lá, olha lá. Fórmula molecular C10, temos 10 átomos de carbonos, H22. Basicamente, para você achar rápido, o número de hidrogênios nos alcanos é o número de carbono vezes 2, ó, são 10 carbonos, né? Vezes 2 mais 2. Essa é a fórmula geral que a gente tem aí para os alcanos. 10 vezes 2, vocês veem que é 20, mais 2, que é igual a 22. Então, o número de hidrogênios tem que ser igual a 22, tá? Só para os alcanos a gente segue essa fórmula geral aqui, beleza? No caso dos alcenos, dos alcinos, a gente utiliza outras fórmulas gerais. Bom, pessoal, basicamente é isso daí. A gente resolveu este exercício de química. Não é muito complicado, tá? Demora um pouquinho porque eu estou explicando e blá blá blá. Mas assim, se você for fazer, cara, 2 minutinhos, 1 minutinho, às vezes você mata um exercício desse aqui. Ele é bem simples, tá? Tá na base da química orgânica, quando a gente começa a aprender a nomenclatura. Bom, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Então, um forte abraço para vocês. E não esqueçam de deixar um like nesse vídeo se vocês gostaram dessa videoaula, tá bom? De compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula.